Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática de inibição e controle da dor a partir da terapia manual. Iniciaremos pelo crânio, principalmente região da cabeça, musculatura do masseter ou masseter e musculatura temporal. Musculatura temporal, a gente sabe que ela é muito associada à dor de cabeça e cefaleias tensionais, e a musculatura do masseter está muito relacionada ao apertamento de dentes e também a quadros de bruxismo. Principalmente depois da pandemia, onde nós tivemos altos índices de ansiedade e depressão, e isso acarretou muitas disfunções da parte da mandíbula, da parte da maxila e também essas disfunções da TM. Então essas DTMs, disfunções temporomandibulares, que aumentaram muito depois da pandemia e principalmente com esses novos quadros que nós estamos tendo. Recomendo a utilização desse aplicativo que se chama My Trigger Point. É um aplicativo fácil, ele existe tanto para Android quanto para iOS. É um aplicativo muito perceptível, muito fácil de mexer, onde a gente vai encontrar aqui, por exemplo, o corpo humano como um todo. Aqui a gente pode ir diretamente na zona que a gente quer trabalhar, no masseter ou no masseter. Tem a musculatura, ele aponta onde estão os principais pontos dolorosos e onde pode causar dor irradiada. Porque além dessas disfunções musculares, a gente falou muito de dor irradiada. Então, onde que pode estar causando essa dor irradiada? Baixei meu aplicativo, eu vou começar então a trabalhar a terapia manual aplicada ao controle da dor. Nesse primeiro momento a gente vai ver então masseter e a musculatura do temporal. Dando início à nossa parte prática, então com a musculatura do masseter, como eu falei, gente, estar com as unhas cortadas é fundamental para a gente aplicar esse tipo de técnica e saber dosar a pressão. Aqui no rosto a gente vai ter uma camada de pele, vai ter uma sensibilidade muito grande, assim como na musculatura do masseter, também na musculatura do temporal. Por exemplo, primeiro então vamos tentar entender como que nós vamos identificar esses pontos. O Pablo aqui está com bastante barba, tá? Então isso pode ser um fator limitante para a gente encontrar, principalmente no começo, porque a própria barba vai dar um estímulo sensorial no nosso dedo. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que entender, eu vou mostrar isso aqui e também vou mostrar em outras regiões sem pelo para vocês entenderem a diferença. Eu posso fazer a palpação com vários dedos. Ó, já encontrei um pontinho doloroso aqui, mas eu tenho que entender que existe, ó, eu tenho toda essa camada aqui que eu preciso vencer até chegar no meu ponto doloroso. Ó. Então, eu passei, ó, eu vou afundar minha mão aqui, ó, e vou palpar, ou com vários dedos. Ó, aqui tem um ponto bem doloroso, bem um trigger point bem saliente, eu consigo até movê-lo com o meu dedo. Ou eu posso palpar apenas com o meu dedão. Eu, como já tenho prática, ó, vou palpar com o dedão, encontrei um ponto doloroso. Lembrem que eu falei em origem e inserção, né? Então aqui a gente vai ter a origem na parte superior e a inserção na mandíbula. Toda vez que eu for realizar a minha terapia passiva, eu vou encontrar o ponto doloroso, vou fazer a pressão e agora é muito importante prestar atenção na expressão facial do seu paciente, do seu aluno, porque ele vai mostrar dor. Então a gente precisa ter esse contato visual para perceber que o paciente, que onde você sentiu ali o ponto de dor. A gente não vai perder essa pressão que a gente está fazendo e a gente vai aproximar o que der a origem e inserção. E nós vamos segurar de 1 minuto e meio a 2 minutos. Por quê? Porque a gente vai buscar a vascularização desse ponto, a gente vai buscar retomar a função dessa musculatura e assim desmanchar, vamos usar essa palavra, esse trigger point, buscando o alívio e a inibição da dor.
Vocês podem perceber, e principalmente eu vou utilizar bastante o Pablo nesse sentido, que no momento que eu fiz a primeira pressão, ele sentiu uma dor, fez aqui uma careta, e ao longo do processo, do tratamento, essa dor vai diminuindo e a gente vai até sumir total essa dor. Pablo, essa dor foi diminuindo com o tempo até sumir? Foi. Agora a gente vai fazer diferente então. Eu vou procurar um novo ponto de dor, vou fazer a pressão, tá? E aí quando diminuir a dor, tu vai dar uma piscada. E quando sumir, tu vai dar outra piscada, ok? Encontrei o ponto doloroso, fiz a pressão. Mantenho de 90 a 120 segundos, de 1 minuto e meio a 2 minutos. Uma pergunta que eu sempre escuto, e se aliviar antes eu paro? Não, você no mínimo 1 minuto e meio. Já piscou ali uma vez, já diminuiu. E agora a gente vai buscar o alívio total dessa dor. Aí. Então, esse foi uma maneira que eu encontrei de o Pablo me dar um feedback, mas eu vou perguntar para ele, teve a diminuição e depois o alívio? Sim. Então, é uma maneira e a gente vai buscar novos pontos gatilhos e realizar essa técnica. Também a gente pode realizar essa técnica com movimento. Busquei o ponto gatilho, não vou aproximar a origem de inserção, eu vou só estabilizar a cabeça dele aqui, ó. Poderia ser bilateral também. E vou pedir para ele abrir e fechar a boca. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, vou fazer essa fricção aqui. Vou procurar outro ponto gatilho e realizar novamente. Eu vou realizar de 8 a 10 aberturas de boca, de 8 a 10 movimentos, mais ou menos 2 a 3 séries, até buscar o alívio, a inibição total dessa dor em vários pontos diferentes. Depois eu vou pensar no temporal. Eu vou pedir para ele girar um pouquinho aqui, e aqui eu vou ter a musculatura do temporal. Aqui a gente vai acabar não tendo uma grande efetividade para aproximar a origem e inserção. Então a gente vai procurar aqui o ponto gatilho, ó, procurei o ponto gatilho, fiz a pressão, eu vou segurar de 90 até 120 segundos, de 1 minuto e meio a 2 minutos, buscando a inibição total dessa dor. Então, primeiro ela vai aliviando até chegar que ela vai cessar por completo. Vou procurar outros pontos gatilhos e realizar o mesmo procedimento. E assim eu posso realizar esse procedimento em vários pontos, tanto lá do masseter quanto aqui do temporal. Outro músculo, agora a gente descendo um pouquinho, que é muito importante, é o esternocleidomastoideu. Então é esse músculo aqui, essa porção que a gente vai ter aqui. O Pablo está fazendo careta porque eu estou apertando aqui, ó. É essa musculatura aqui, ó. Se a gente fizer uma inclinação e aí ele fizer essa lateralização aqui, a gente consegue ver ele bem saliente aqui no Pablo, tá? Pode relaxar. É uma musculatura que ela está muito envolvida com torcicolos, enxaquecas e cefaleias tensionais, principalmente por essa inserção que ela tem diretamente aqui em uma das bases do crânio. E quando a gente tem ainda quadros de pontos dolorosos nessa musculatura, ela pode interferir e causar um efeito em cascata no peitoral e assim trazer um encurtamento lá
para o nosso ombro. Então, a gente vai trabalhar, eu vou tirar aqui esse encosto, vou levantar a cabeça aqui do Pablo, vou inclinar, vou palpar, ó, cuidado, gente, com a traqueia aqui, tá? Então tem que, ó, vários pontos dolorosos, chega a ser bem fácil de achar, encontrei o ponto, olha o rosto dele, pressionei, aproximei a origem da inserção. E aí eu vou segurar de 1 a 2 minutos, 1 minuto e meio a 2 minutos, mantendo a pressão. Podem ver na expressão do rosto dele que ele já está mais tranquilo, já está mais relaxado. Vou segurar então até buscar a inibição total dessa dor. Também eu posso trabalhar com uma pressão bilateral. Então eu vou encontrar um ponto, uma região mais dolorosa aqui, ó. Vou apertar assim, ó, e realizar o movimento. Mesma coisa. Vou estar com uma cara bem feia aqui. Dói, gente, às vezes incomoda, principalmente por estar muito tenso. E eu não vou perder aqui a minha pressão. Pode ver que já relaxou bastante o rosto dele, já está bem mais tranquilo. Eu vou segurar de 1 minuto e meio a 2 minutos, buscar a inibição total dessa dor e retornar. Depois que eu faço, eu posso trabalhar uma liberaçãozinha miofascial, ó. Só para a gente dar mais uma liberada nessa musculatura. Assim como eu fiz aqui no externo, poderia fazer no masseter, também no temporal. Porém, que tem muitas vezes pessoas vão ter cabelo aqui, então, principalmente nessas musculaturas que a gente tem assim mais soltas para a gente trabalhar. Musculatura dos suboccipitais. Então, essa musculatura aqui é um pouquinho mais profunda, mas a gente consegue ter um acesso fácil aqui na parte posterior e que também vai estar muito relacionada ao trapézio e aos paravertebrais. Mas a gente muitas vezes vai trabalhar trapézio ou vai trabalhar paravertebral e esquece de trabalhar os suboccipitais, que são esses dois músculos que a gente tem aqui, ó, mais profundos na borda ou na parte lateral, as nossas vértebras. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, aqui eu vou ter a vértebra, eu vou ter aqui o processo espinhoso, ao lado eu vou ter a musculatura paravertebral e vai ter um buraquinho aqui, ó. Vai ter um buraquinho que é onde estão as musculaturas suboccipitais, que estão totalmente relacionadas às cefaleias, à dor de cabeça, à tensão muscular. Como que eu vou fazer? Eu posso trabalhar em decúbito ventral ou em decúbito dorsal. Eu fiz questão que ele fizesse em decúbito ventral para poder mostrar para vocês, mas poderia ser trabalhado sim em decúbito dorsal, tá? Aqui, ó, eu vou procurar o ponto de dor, eu poderia fazer bilateral, mas eu gosto de fazer sempre no lateral. Então eu vou, ó, fiz a palpação, encontrei o meu ponto de dor, fiz a pressão, você pode ver que o meu dedo afunda bastante e aproximei a origem de inserção. Relaxa. E aproximei a origem de inserção. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes, eu vou tirar aqui o apoio e eu vou botar minha mão bem aqui, ó, na parte da testa dele. Que aí eu consigo palpar aqui, ó, e levar. E quanto mais a gente aproxima aqui a origem de inserção, mais acesso à musculatura vocês vão ter. Muita dor, Pablo? Dor não. Então, quanto mais a musculatura estiver, quanto mais esse ponto gatilho estiver tenso, mais rápido vai ser a nossa ação sobre o ponto e mais rápido a gente vai conseguir encontrar o alívio e a inibição dessa dor. Então, eu vou segurar lá de 1 a 2 minutos. Aqui é uma região, estou segurando a cabeça dele aqui ainda. Aqui é uma região que eu gosto de trabalhar também a parte da liberação miofascial, então eu vou trabalhar bilateralmente e posso também trabalhar uma liberação miofascial aqui dentro, ó. Eu vou lá embaixo, tento pegar bem profundo aqui, ó. Inclusive com outras maneiras, ó. Lembrando que é uma musculatura mais profunda. Depois, então, eu vou ter aqui
a minha coluna, eu vou ter os meus paravertebrais. Os paravertebrais cervicais. Mesma coisa, eu vou palpá-los. Ó, encontrei. E vou utilizar novamente, vou aproximar a origem e inserção. Vou pegar aqui, ó, e vou aproximar. Eu vou pedir depois para ele virar para mostrar em decúbito dorsal também. Vai segurar de 1 minuto e meio a 2 minutos, até relaxar e encontrar o alívio e inibição total dessa dor. Pode virar de barriga para cima, por favor, Pablo. Já pensando em outra posição, na posição de decúbito dorsal, que é a que eu mais gosto de trabalhar, eu vou fazer a palpação aqui embaixo. Ó, vocês podem ver que eu não vou usar o dedão, vou usar os dedos, ó, bilateralmente. Peguei aqui, ó, suboccipital e eu mesmo aproximei a origem e inserção. Vou segurar aqui, não perdendo a pressão. A minha pressão com o meu dedo indicador aqui, ela vai ser um pouquinho mais leve. Eu não vou conseguir botar a mesma pressão que eu coloco com o dedão, mas já ajuda bastante, principalmente falando de musculaturas bem sensíveis. Vou segurar de 1 minuto e meio a 2 e vou fazer a mesma coisa nos paravertebrais, que fica um pouquinho ali no lateral, que eles são mais superficiais e a gente encontra com mais facilidade. Encontrei lá, uma coisa que é boa aqui, ó, a gente usa a própria angulação da cabeça para tracionar. Então a gente acaba utilizando a biomecânica para ter mais força e ter uma ação mais efetiva. Vai segurar de 1 minuto e meio a 2 e vai relaxar. Essa é uma técnica que a gente literalmente consegue eliminar a dor do paciente na primeira sessão, e isso é uma forma de marketing que vocês podem utilizar muito no atendimento de vocês.